Oi! Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, dessa conta nova. E eu fiquei pensando como que eu poderia fazer esse primeiro vídeo. Daí eu cheguei na conclusão que o primeiro vídeo não precisa ser perfeito. Então simplesmente vou ligar a câmera aqui, como eu fiz, liguei as luzes e bora conversar. Vou simplesmente abrir meu coração. Ontem eu estava conversando com uma amiga e eu revelei o segredo para ela. Eu disse, eu criei uma conta nova, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu tenho uma conta também nova lá no TikTok, mas ela não é tão nova assim. Ela que foi criada antes dessas duas contas que eu criei, né? Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E eu refleti e falei para ela que o principal motivo de eu ter guardado isso como um segredo é que eu queria realmente deixar as coisas fluírem no orgânico, deixar as coisas fluírem naturalmente, sem tanta influência, porque eu queria mesmo até fazer um teste para ver como que o algoritmo ia se comportar. Eu saí das minhas contas anteriores porque as contas anteriores que eu estava, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Suzy Silva, e eu criei essa conta com um propósito diferente de todas as outras que eu já criei anteriormente, porque eu já fui fotógrafa, e aí depois eu passei a ser criadora de conteúdo e fotógrafa ao mesmo tempo, depois eu abandonei a fotografia e fiquei só como criadora de conteúdo, e meu canal anterior eu falava sobre de tudo um pouco. Falava sobre vlogs, né, sobre minha rotina, sobre mudança de vida, mudança de hábito, procrastinação, produtividade, organização. E aí logo depois eu passei a falar sobre empreendedorismo, sobre criação de conteúdo, criatividade. E aí depois eu voltei para os vlogs e fiquei nessa mistura de assuntos e eu senti que lá não estava fluindo tão bem no algoritmo por causa dessa bagunça que eu fiz naquela conta. Eu simplesmente fui bolando um assunto no outro. Conforme a minha jornada foi acontecendo, conforme minha vida foi fluindo, eu fui divulgando no YouTube. E eu não tinha Na verdade, eu tentei até, sabe? Por um bom período eu tentei fazer as coisas de forma estratégica, mas a principal razão de eu ter criado aquela conta era simplesmente para ligar a câmera e conversar. Então eu não tinha uma estratégia muito bem elaborante, não, sabe? E todas as vezes que eu tentei ir muito estratégica, eu senti que eu estava saindo da minha essência, que eu não estava sendo eu, que eu sentia que estava indo seguindo manada e não estava fluindo como eu gostaria. E aí então eu resolvi criar essa conta nova do zero, com um novo propósito, porque tudo mudou na minha cabeça depois que eu tive burnout. Muita coisa aconteceu, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu tive um encontro com Deus e eu tenho sido transformada por Ele. E eu sinto que não me cabe mais aonde eu estava, eu resolvi criar essa conta nova e cá estou eu pra gente conversar um pouco. E aí eu revelei, né, um segredo pra essa minha amiga, eu falei pra ela, olha, eu criei contas novas e eu não contei pra ninguém, pra deixar fluir, porque eu quero que dessa vez chegue nas pessoas que tem que chegar. Então, se você está assistindo esse vídeo é porque tinha que chegar pra você, você tinha que estar aqui me ouvindo. E até o final desse vídeo você vai entender o porquê que você clicou aqui, tá? É muito além. Eu não quero mais ser simplesmente uma criadora de conteúdo, meu propósito ele vai muito além, como eu disse pra vocês. Eu sou um pouco prolixa, tá? Então vai se acostumando comigo. Eu vou tentar fazer alguns cortes aqui pra não ficar tão chato, mas a intenção simplesmente é essa mesmo, ser bem natural e... Então bora conversar. Nessa mesma conversa que eu estava tendo com essa amiga, a gente conversou também sobre o quão as empreendedoras, como as criadoras de conteúdo estão exaustas da internet. Tanto eu acho que tanto para quem cria quanto para quem consome. Só que para quem consome é mais fácil sair, porque você não tem algo te prendendo aqui, né? Você simplesmente fala, não quero mais saber de rede social, vou desinstalar, vou ler livro, vou ver a natureza, vou fazer outras coisas, vou ser feliz de outra maneira, vou me dopaminar de outras maneiras. Mas quem está aqui por um propósito de venda é muito complicado, porque nós sabemos que para vender a gente precisa botar cara, a gente precisa vir aqui divulgar nosso trabalho. Então a gente fica nesse duelo, né, em criar conteúdo para venda e não consumir ela. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa separação, porque às vezes a gente vai entrar aqui, principalmente quando é no Instagram, a gente entra, né, na rede social pra gente publicar alguma coisa e é muito automático, quando vê você já tá ali rolando. E a gente ficou com esse hábito, né, então pra sair é muito difícil. Então a gente tava conversando sobre isso
e ela falou que ela estava cansada assim como eu também estava. E tem esse duelo também, que é o meu caso, que é o seguinte: a gente tem uma mensagem muito boa para passar para o mundo, e a gente sabe que se a gente não fizer isso, a gente está sendo egoísta. E quando a gente é cristã, né, que é o meu caso, o peso é ainda maior, porque você sente dentro de você, dentro da sua alma, que você poderia estar fazendo mais. Então, nesse duelo, eu fiquei refletindo muito comigo o que eu ia fazer. E por isso que eu falo para vocês que meu propósito mudou. Porque eu não quero mais ligar a câmera para falar sobre mim. A ideia aqui é mais para falar sobre ele, sabe? Sobre o como ele pode transformar vidas, como ele tem transformado a minha. E aí eu lembro até da passagem de Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória dele. Amém. Então, meu propósito maior aqui, em todas as plataformas que eu tiver, é para ligar esse celular, e toda vez que eu ligar esse celular é para edificar, para levar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho que eu posso agregar na vida das pessoas com ele no processo. E isso tem tornado muito mais leve. A gente vai conversar também sobre propósito, e não é qualquer propósito, como eu disse para vocês, a gente vai conversar muito sobre o propósito em Deus. Quero um dia fazer um vídeo só sobre esse assunto, então se é um assunto que te interessa, já se inscreve no canal para estar aqui comigo nessa companhia. Você pode também estar comentando o que mais você quer saber aqui no canal. A gente vai conversar muito sobre a criação de conteúdo com propósito, com ele no processo. Bem alinhadas com o seu propósito, o medo, a insegurança, ela muitas vezes vem, né, com muita força. E quando você está alinhada com o propósito, ela não é mais forte do que você consegue dominar ela com mais força, com mais intensidade. E o que eu tenho usado como minha armadura são passagens bíblicas no momento de oração, devocional. Isso tem me fortalecido muito. Hoje mesmo, enquanto estava tomando banho, o Espírito Santo falou comigo. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa reflexão que eu tive. Eu fiz uma seguinte pergunta para ele. Eu falei assim: Espírito Santo, como que eu posso ajudar outras vidas, curar outras vidas, se a minha não está 100% curada? E o que ele me respondeu foi: simplesmente vá, porque não é sobre você, não é sobre coisas do egocêntrico, que muitas vezes a gente sempre coloca nós como centro das coisas, e quando a gente coloca Deus no centro, as coisas fluem, porque não é mais sobre você, é sobre Ele. Não é sobre sua obra, é a obra dele. Você está cumprindo a missão de servir as outras pessoas. E Ele estando no processo, tudo vai se encaixando, tudo vai fluindo. Tem até uma coisa que eu notei aqui no meu mural, que fala assim, ó: se você vive na dependência, não pode confiar nas estatísticas. Então, quando a insegurança vem no sentido, nossa, acabei de criar uma conta nova, quem que vai estar aqui me vendo? Ninguém. Então, você sabe que você estando com ele no processo, ele vai muito além das estatísticas, gente. Então, vocês não precisam se preocupar, como eu disse no começo do vídeo. Vai para as pessoas certas. Quando você tem uma mensagem, você não pode guardar ela para você. E outra coisa que ele falou para mim nesse momento é: quantas almas você já salvou hoje? Isso me pegou também, porque o tempo está passando. Jesus pode voltar a qualquer momento. Enquanto ele não voltou, ainda há espaço para você se arrepender, para você se redimir, para você voltar para ele. Então, muitas vezes, nós como cristãos, a gente tem como essa obrigação de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, pensa, olha quantas pessoas estão viciadas em dopaminas baratas, e você, com a sua mensagem, pode vir trazer coisas boas para elas, pode tirar elas da inércia. Às vezes a pessoa está ali, ela para com o seu vídeo, com a sua mensagem. Então, isso é importante, você tem que fazer isso por ele, para ele, lembra? Romanos 11:36. Quando você entende que não é mais sobre você, que não é mais sobre coisas mundanas e sim algo muito maior, você sente que aquela tua missão, você não tem como fugir dela. Se você ama Deus, se você quer glorificar a Deus, você tem que estar aqui. Sua mensagem é importante, você pode estar salvando vidas. Então foi isso que o Espírito Santo falou para mim e eu quis trazer nesse vídeo aqui também para vocês. A gente já tá quase 10 minutos de vídeo, eu vou encerrar, mas eu só queria fazer esse primeiro vídeo de forma bem leve mesmo, só ligando a câmera e conversando. Eu pensei em várias formas, né? Eu posso fazer assim, assim, assado, mas o que eu senti no meu coração é que não tem como a gente ficar buscando perfeição quando se trata de Deus. Tem que ser simples e pedir para que Ele possa nos guiar nessa jornada.
Então eu convido você para entrar nessa jornada comigo, uma jornada com um propósito, com ele. Então, se você é uma criadora de conteúdo ou pensa em criar conteúdo, se você é uma empreendedora, né, e você tem uma mensagem, o principal é isso, se você tem uma mensagem para passar para o mundo e não sabe como começar, não sabe como fazer, vem comigo nessa jornada que eu vou estar compartilhando tudo com vocês, né, como é, porque eu já sou criadora de conteúdo há quase 10 anos, então eu tenho uma bagagem e eu não quero mais ficar guardando para mim, eu quero vir aqui compartilhar com vocês. Então eu te convido para fazer parte comigo e eu tenho certeza que você está nesse vídeo, não é em vão, não é por acaso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo deve ter te tocado também, assim como ele me tocou. E entenda, a sua mensagem é importante, ela precisa ser passada. Livre-se do medo, livre-se da ansiedade, da insegurança. E isso a gente vai abordar alguns temas sobre isso. Vou compartilhar também meu propósito de oração que eu fiz nessa semana, que vai poder te ajudar também nesse processo. Então, a minha trajetória eu vou estar compartilhando aqui com vocês como formato para inspirar, para motivar, para guiar vocês nessa jornada também, tá bom? É isso. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.